Um carro vermelho estava estacionado perto do rio. De repente, houve um tiro. Era quase manhã. Uma pessoa abriu o carro e descobriu que havia 2 mortos dentro. O casal foram mortos. O homem de 23 anos chamado David. A mulher de 22 anos chamada Linda. A causa da morte foi baleada na cabeça. Não houve testemunhas. Olhando a ferida, eles determinaram a hora da morte de 2 pessoas era cerca de 11 horas na noite passada. Através da investigação da cena do crime, Morris descobriu a arma que estava na mão do homem. Além disso, a têmpora do homem tinha feridas de bala. Ele adivinhou que esse homem matou sua namorada. Depois, cometeu suicídio. Megan, depois de considerar a situação, discordou do pensamento de Morris, porque o homem segurou a arma com a mão direita, mas sua mão esquerda tinha muitos calos. Até sua carteira foi colocada no bolso esquerdo da calça. Mostrou que era canhoto. Isso provou que não foi ele quem cometeu o crime. Ele também não atirou em sua namorada e cometeu suicídio depois. Depois de voltar ao departamento, ela sentiu que a colaboração com Maurice era um pouco errada. Então ela perguntou ao seu chefe e explicou que os dois não podiam cooperar. Ela preferiu cooperar com outra pessoa. A partir disso, entendo que a personalidade de Morgan não era fácil de combinar. Além disso, o chefe também deixou esse negro gordo e outra pessoa cooperarem com a investigação. Quanto mais pessoas, mais rápido seria o processo de investigação. Enquanto Morgan estava verificando, alguém mandou uma mensagem para ela. De examinar o homem, confirmou que ele era canhoto. Ele morava em Maragique e não tinha parentes. E o pai dessa garota era um corretor de imóveis. Graças aos pais, Linda sabiam que esses dois costumavam ser um casal. O lugar onde o cadáver foi encontrado era o mesmo lugar que eles costumavam ir quando eram crianças. Mas quando os dois estudavam no ensino médio, eles não estavam lá juntos. Depois que Linda foi para a faculdade, David trabalhou em uma construção. A distância entre os dois estava ficando cada vez maior. Os pais achavam que os dois não deveriam ficar juntos. Mas por que morreram em um carro? Este era a dúvida do caso. Morgan descobriu um pedaço de pele descamada no braço esquerdo do homem. Era provável que ele estivesse com coceira, ou contatou com a pele de uma pessoa infectada. Depois, Ethan verificou a garota. Descobriu que ela fez uma cirurgia, então ela deixou uma cicatriz. Mas o homem gordo era cético. Linda colocou maquiagem, até aplicou a extensão de cabelo, porque a ferida reapareceu por um tempo. Portanto, as únicas pistas só eram essas. O estranho era quando Morgan puxou a bala do cadáver do homem. De repente, Morgan descobriu 2 ogivas dentro do corpo do homem. Isso provou que seu julgamento anterior estava correto. A cena do suicídio foi inventada, porque era impossível atirar 2 tiros na têmpora. Investigou que essa lesão de Linda apareceu devido a um acidente de trânsito naquela época. Neste momento, Ethan até investigou que o esôfago e o estômago de Linda eram enxertados juntos. Aconteceu o sangramento da mucosa, que era causado pela ingestão de alimentos impuros e ingestão de muito álcool. Ou era sinal de uma mulher grávida. No entanto, Linda nunca esteve grávida. Além disso, David não fumou, mas tinha problemas respiratórios. Em seguida, a comida que comeram antes de morrer era um pouco estranha. Sua cor parecia ser a cor da comida. Então, que comida era essa verde? Então esses dois investigaram. Primeiro, eles foram para Maragique, porque esta era uma cidade que tinha atividades na noite. Havia muitas lojas. Agora Morgan e o chefe se encontraram com os pais de Linda. Os pais dela estavam muito tristes. Assinaram lentamente no aviso de morte dela. Lágrimas caíram no papel. Ele disse depois que Linda sofreu um acidente de carro e não conseguiu se levantar. Ele a ensinou a andar pacientemente e sempre a protegia. Mas, inesperadamente, ela foi morta por David. Mas Morgan ainda não disse a eles que David também foi ferido. Os dois se entreolharam com surpresa. Então, disseram tudo o que sabiam muito cooperativamente. Quando a filha deles estava viva, ela conhecia alguém que era o dono de um bar. Mas há alguns meses eles se separaram. Vendo a dor dos pais dela, o chefe ligou para Morgan para perguntar. Convidou-os a ir para casa, então disse a Morgan investigava o ex-namorado de Linda. Então, os dois foram ao bar para investigar. Mas depois que este homem soube que Linda estava morta, ele não teve nenhum sentimento. Eles também disseram que tinham se separado há 3 meses. Depois disso, não viram mais. Mais tarde, sua nova namorada apareceu. Ela era extremamente magra. A nova namorada disse que o namorado dela tinha pedido se vestir essas roupas. Ele viu Morgan conversando com sua nova namorada. Estava um pouco nervoso. Era como ter medo de revelar algo. Então ele ordenou que ela não dissesse mais nada. E até disse os dois saíam. Desta vez, esses dois estavam investigando um homem careca. Quando a hora do crime terminou, perguntaram que tinha sabido essas 2 pessoas morreram. Souberam que ele teve um
conflito com David no passado. O careca não conseguia aguentar mais. Então foi controlado por ela. De fato, tinha uma ferida nas costas. Maurice e ela descobriram um hematoma atrás desse cara careca. Talvez ele fosse o culpado deste caso. Por meio de investigação, Maurice confirmou esses mortos. A última refeição deles era o batido de limão no marajique. Mas a partir de agora, não havia provas para confirmar aquele careca era o assassino. Na sala de autópsia, Morgan pensou no caso. Se Linda tivesse feito lipoaspiração antes de morrer, então o ácido do estômago afetaria seu esmalte. Então, o homem gordo verificou o esmalte da Linda. Antes de Linda conhecer o ex-namorado, ela começou a perder peso, mas David foi morto no dia em que passou no bar. Neste momento, Ethan também investigou a causa da doença respiratória de David. Ele tinha amianto no pulmão, mas o tempo não era longo. Então Ethan e o homem gordo foram para o lugar que David trabalhou. Tiraram um capacete e saíram. Naquele dia, Morgan e sua filha se conheceram. Mas agora ela e sua filha tinham um desacordo. Morgan também não sabia o que devia fazer, então pegou meu espelho e ajustou sua maquiagem. Foi também nessa época que a ajudou a descobrir algo. Depois de retornar ao laboratório, ela descobriu que havia uma amostra de munição de arma na sombra de Linda. Mostrou que o culpado fechou os olhos de Linda após a crime. E nas mãos do assassino tinham suor, portanto, sua maquiagem foi removida. Então Morgan baseou na pele acima dos olhos de Linda. Fez uma espécie de teste. Então esperou o resultado. Neste momento, os dois souberam a informação porque o homem careca revelou. No dia do crime, ele e David brigaram. Quando voltava, havia manchas de sangue em suas roupas. Mas antes que Maurice pudesse encontrá-lo, ele simplesmente jogou fora. Maurice logo encontrou aquela camisa ensanguentada. Neste momento, Morgan chamou a garota magrinha para confirmar a data do incidente. Ela e o dono do bar ficaram juntos, depois de ver o cadáver de Linda. Ela disse a verdade. Na realidade, ela sempre era controlado por ele. Ela não sabia como se livrar dele. Neste momento, Ethan e ele notificaram a base nos resultados do teste. Detectaram que a sucata de cobreu tinha problema. Então provavelmente, David foi morto por causa disso. Mas o trabalhador disse isso já resolvido um mês atrás. E David veio procurá-lo, mas não falou sobre isso. Ele calculou o salário de trabalho. Disse que queria comprar uma aliança de casamento. Nessa época, a mãe de Linda veio. Ela disse que David tinha ido à casa dela na noite anterior ao crime. Contou o que o dono do bar fez com Linda e queria casar com ela. Eles não acreditaram na época. Ele então investigou o registro de compra da aliança de casamento de David, mas a coisa estranha era que o anel não foi encontrado no local. Ao mesmo tempo, o resultado dos exames de olho de Linda estava disponível. Nessa época, o careca também foi preso. Além disso, o anel perdido foi encontrado em sua casa. O careca disse que os pegou depois de ver dois mortos. Se ele fosse o assassino, ele não choraria. Depois de ouvir o que o careca falou, Morgan pensou nisso. Então Morgan comparou as lágrimas do pai de Linda. O resultado era exatamente parecido. Na realidade, o pai era o assassino. Na noite do crime, ele os perseguiu. Foi para a cena do crime e pegou uma arma. Mas ele não esperava que o tiro acertasse sua filha. Ele estava muito triste. Depois ele matou David. Em seguida, limpou as impressões digitais, colocando-o nas mãos de David, fingindo ser uma cena de suicídio. Afinal, enxugou as lágrimas e fechou os olhos da filha, assim o DNA seja salvo. O caso terminou aqui.